Era uma sexta-feira à noite e eu estava sentado no meu escritório, revisando uma lista de candidatos para uma nova vaga que tinha acabado de abrir. Como diretor regional de uma empresa química especializada em produtos ecológicos para gerenciamento de solo, eu tinha muita coisa para fazer. Nossos produtos eram usados por fazendeiros para gerenciar fertilizantes e contenção de água, o que ajudou a manter nossos suprimentos de alimentos sustentáveis. Tínhamos orgulho de ser pioneiros em fornecer soluções ambientalmente seguras em uma indústria que nem sempre priorizava isso. 2 dos meus funcionários de escritório estavam saindo em breve, ambos porque seus cônjuges tinham sido promovidos e estavam se mudando para outro estado. Isso significava que eles teriam que pedir demissão nos próximos meses, então estávamos nos movendo rápido para preencher suas posições. Nossa equipe de vendas trabalhou em 8 estados do Centro-Oeste e, neste ano, superamos nossas metas, o que foi um grande marco para nós. Ruby, minha assistente executiva, deu uma espiada no meu escritório para me dar a atualização que eu estava esperando. Stanley, todos os 8 candidatos confirmaram suas entrevistas para segunda-feira. Estou saindo para a noite, ela disse, com um pequeno aceno enquanto saía. Toda quinta-feira, viajo para diferentes estados dentro da minha região para liderar uma reunião de vendas, que geralmente levava meio-dia. Na sexta-feira à noite, eu estaria a caminho de casa. Minha esposa, Mallory, aproveitava essas noites para sair com as amigas, embora, ao longo dos anos, tivéssemos acumulado uma conta considerável de babá. Essas viagens me permitiram conhecer pessoalmente nossos representantes de vendas, ajudando-os a melhorar seu desempenho e resolver quaisquer problemas. Foi um investimento que valeu a pena, já que não tivemos uma única demissão em 8 anos, algo quase inédito neste setor. Eu tinha acabado de voltar para o escritório, a tempo de terminar algumas tarefas finais antes de ir para casa. A empresa tentou me convencer a delegar essas viagens de vendas para outra pessoa, mas eu valorizava o tempo de silêncio que eles proporcionavam. Entre Mallory, que sempre estava por dentro de tudo, e nossos 3 filhos, aquelas horas tranquilas na estrada eram uma rara chance de reflexão. Além disso, manter o orçamento da empresa sob controle era importante para mim, e essas viagens economizaram o custo de contratar um gerente de vendas. Nossa mais velha, Olivia, estava se preparando para se formar e ir para a universidade no outono com uma bolsa integral, o que foi um grande alívio financeiro. Nossa mais nova, Sophie, tinha 16 anos e estava estudando para sua permissão de aprendizagem. Estávamos em uma boa posição como família. Mallory e eu éramos casados há 20 anos, e ela trabalhava como assistente executiva do promotor público. O promotor público tinha acabado de aceitar um emprego bem pago no governo federal, e embora tivesse mais ou menos a minha idade, ele nunca se estabeleceu. Sempre ouvi rumores, mas eu nunca acreditei neles. Nos últimos 15 anos, meus pais gentilmente levaram nossos filhos a cada segundo fim de semana do mês, dando a Mallory e a mim um tempo muito necessário para nos reconectarmos. Esse gesto provavelmente salvou nosso casamento em um momento em que realmente precisávamos. Com Olivia definida para estagiar no escritório de um senador em Washington neste verão, esse capítulo estava chegando ao fim, mas fez uma grande diferença para nós ao longo dos anos. Não muito tempo atrás, meu pai decidiu comprar kits de ancestralidade para todos os nossos 3 filhos. Com minha aprovação, nós os enviamos, curiosos para ver se algum parente há muito perdido apareceria. Olivia achou que seria divertido manter os resultados em segredo da mãe até que eles chegassem, sabendo que poderia levar 5 ou 6 meses. Neste fim de semana, Mallory tinha planejado uma viagem para Memphis para vermos um show no Orfeon, e estaríamos de volta no domingo. Ela sempre encontrava maneiras de adicionar memórias especiais ao nosso tempo juntos. Conheci Mallory durante meu último ano de faculdade, mas não foi uma história do tipo encontro fofo. Eu era vendedor em um dos jogos de futebol da nossa escola, vendendo lanches para a multidão. O pai de Mallory fazia parte da equipe médica do time de futebol, então ela sempre tinha ingressos grátis. Naquele dia, ela estava lá com o encontro, e eles brigaram por algo trivial. As coisas pioraram, e quando ela empurrou seu encontro para longe, ele tropeçou em mim, me jogando, junto com minha bandeja de salgadinhos, voando escada abaixo de concreto.
A próxima coisa que eu soube foi que acordei em uma cama de hospital com minha cabeça envolta em bandagens. O médico me informou que eu tinha 25 pontos na testa por causa de um corte profundo. Mallory me visitava diariamente, sobrecarregada pela culpa. Durante meu coma de uma semana, causado por ferimentos internos, ela até conheceu minha família inteira. Quando comecei a me recuperar, viu que pensei ser algum tipo de figura etérea, quase como um anjo parado ao meu lado. Levei um momento para perceber que não era uma visão da vida após a morte, mas na verdade Mallory. Ao lado dela, estava minha então namorada, Lindsay. Lembro-me de me sentir confuso, e para ser honesto, um pouco decepcionado ao vê-la ali. Eu oscilava entre a consciência e a inconsciência, e quando finalmente acordei, Lindsay tinha sumido. Em seu lugar estava Mallory, que ficou ao meu lado enquanto eu me recuperava. Nosso relacionamento cresceu lentamente depois disso, embora nunca tenhamos oficializado isso. 3 meses depois, nos casamos. Nunca vou esquecer o quão deslumbrante ela estava caminhando pelo corredor, 5 pés e 8 polegadas, cabelo loiro longo, olhos azuis penetrantes e uma figura que chamava a atenção. No nosso 5º aniversário, porém, as coisas não estavam indo tão bem. Passamos por uma fase difícil e, por um tempo, até consideramos seguir caminhos separados, mas, de alguma forma, conseguimos ficar juntos. Um dia, depois de sair de um restaurante popular chamado Charlie's Bar and Grill, famoso por jogar pãezinhos pela sala, nos pegamos tendo uma conversa pesada. A comida não era nada de especial, mas o lugar lembrou Mallory da comida da mãe dela, então fizemos uma parada. No caminho para casa, Mallory trouxe algo que me deixou completamente desconcertado. Ela começou a falar sobre infidelidade, sugerindo que talvez eu devesse considerar ter um caso. Ela continuou dizendo que as normas do casamento estavam mudando e que isso poderia realmente nos ajudar a nos entender melhor. Fiquei atordoado, para dizer o mínimo. A sugestão dela não me pareceu nada bem. Parecia egoísta e manipulador, como se ela estivesse me dando permissão para machucar outra pessoa para nosso próprio benefício. Não consegui mais me segurar e perguntei a ela: por que diabos você quer que eu te traia? Eu fiz algo tão ruim que você está esperando que isso acabe com nosso casamento? O carro caiu em um longo e desconfortável silêncio. Mallory sempre foi rápida em responder, mas dessa vez ela não disse uma palavra. Depois de alguns minutos, liguei a música novamente, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo mais profundo estava acontecendo. Cerca de 1 hora depois, ainda estávamos na estrada, a cerca de 40 milhas de casa. Ela desligou a música novamente e se desculpou dizendo: Stanley, me desculpe. Acho que ando lendo muitos desses romances ridículos. Não sei o que eu estava pensando. Então, ela ligou a música de novo, como se tudo estivesse bem. Mas a questão é que nossos filhos e eu sabíamos que ela odiava aqueles livros. Eles eram o prazer culposo de sua mãe, mas Mallory sempre os descartou como lixo e abaixo dela. Ela não o suportava, então sua explicação não fazia sentido algum. Conforme nos aproximávamos de casa, percebi que havia uma parte da vida dela que eu nunca tinha realmente questionado: suas saídas de quinta-feira à noite com as amigas. Sempre pareceram inofensivas. Nas raras ocasiões em que eu estava em casa às quintas-feiras, ela pulava o passeio para ficar comigo. Mas agora, depois daquela conversa estranha, eu me peguei pensando se algo mais estava acontecendo. Ela estava saindo para bares com as amigas? Ela estava envolvida em algo questionável. Quando chegamos na garagem, eu estava decidido a ir até o fundo da questão. Mais tarde naquela noite, depois que nos acomodamos, passei um tempo com meus pais. Eles mencionaram que queriam falar comigo em particular no dia seguinte, e deram a entender que estavam preocupados com Mallory e nossa filha mais nova, Sophie. Eu não tinha certeza do que eles queriam dizer, mas concordei em encontrá-los por volta das 3 horas, depois de terminar minhas entrevistas de trabalho. Na manhã seguinte, avisei Mallory que iria para a casa dos meus pais à tarde. Eu disse a ela que talvez jantássemos um pouco mais tarde, e ela pareceu bem com isso. Quando meus pais chegaram, nos reunimos no meu escritório, e depois de uma pequena conversa, meu pai foi direto ao ponto. Stanley, eu realmente me arrependo de ter enviado aqueles kits Ancestry para os netos.
Conseguimos uma correspondência. Sophie tem uma avó por parte de pai que está procurando por seu filho e seus descendentes. Com isso, ele me entregou um formulário do Ancestry.com. Ele mostrava o nome e o número de telefone de uma mulher. Meu coração afundou. Eu podia ver pela expressão no rosto do meu pai que ele sabia o que isso significava. Pai, não acho que isso seja um erro, eu disse, respirando fundo. Vamos ver o que podemos descobrir. Peguei o telefone do escritório e disquei o número do formulário. Coloquei a ligação no viva voz e comecei a gravá-la, querendo ter certeza de que teríamos um registro do que quer que acontecesse em seguida. Depois de alguns toques, uma mulher atendeu. Aqui é Stanley Spencer. Estou procurando Sylvia Tate para uma correspondência de DNA pelo Ancestry.com, expliquei. Você está falando com ela, veio a resposta. Em que posso ajudar? Hesitei por um segundo, então disse, bem, é complicado, mas acabei de saber que minha filha mais nova, Sophie, é sua neta. Você está falando de Sophie Spencer? Ela perguntou, sua voz cheia de curiosidade. Sim, eu confirmei. Então talvez você conheça meu filho, que tive que dar para adoção quando tinha 15 anos, continuou a senhora. Tate. Eu poderia, se soubesse o nome dele, respondi. Ele foi adotado por uma família com o sobrenome Harper. O nome dele era Andrew, revelou a senhora. Tate. Meu coração caiu. Meus pais e eu reconhecemos o nome instantaneamente, e sua confissão foi como um pesadelo se desenrolando diante de mim. Ele está vivo e bem, eu disse, ainda em choque. Ele é o promotor público aqui no condado de Butler, e também é o chefe da minha esposa. Agora, tudo faz sentido porque ele nunca se casou. Ele é meu único filho, confessou a senhora. Tate. Estou lutando contra um câncer de pulmão em estágio 4 e não tenho muito tempo de vida. Você deixaria Sophie me visitar antes que eu falecesse? Eu cobrirei todas as despesas. Eu só quero conhecê-la e passar meus bens para ela. Dada a situação, vou deixar meus pais cuidarem da coordenação. Eles vão providenciar uma visita dela neste fim de semana. Eu concordei, mas não podia permitir que Sophie viajasse sozinha. Precisa de mais alguma coisa? Por favor, forneça uma declaração de notário para meu advogado conduzir um teste de DNA, a senhora. Tate solicitou. Ele vai querer verificar a identidade dela antes de mudar meu testamento, considerando o tamanho da herança. Sem problemas, assegurei a ela. Passarei a ligação para meu pai, e ele cuidará dos detalhes. Saindo do meu escritório, entreguei a Ruby, minha assistente executiva, o gravador pessoal. Transcreva e autenticar minha conversa e o telefonema. Isso é essencial para o processo de divórcio. Devo preparar a autorização para o teste de DNA também? Ruby perguntou, mostrando sua compreensão aguçada da gravidade da situação. Sim, por favor, respondi, mas fique quieto por enquanto. Preciso de algumas semanas para investigar as atividades da minha futura ex-esposa nas noites de quinta-feira. Então, virei-me para meu assistente, Mark. Vou precisar da ajuda de você e de sua esposa com um assunto pessoal, eu disse, sinalizando quão sérias as coisas tinham se tornado. Minha esposa, Sadie, está quase terminando seu despacho do dia. Vou mandar uma mensagem para ela vir imediatamente, Mark respondeu, sentindo o peso da situação. De volta ao meu escritório, acertamos os detalhes. Mark e Sadie usariam a chave reserva que eles têm da minha casa para embalar algumas roupas para Sophie na próxima sexta-feira. Eu a tiraria da escola e a deixaria na casa deles às 10 horas. Depois de ver meus pais saindo, Sadie chegou. Eu a direcionei para o escritório de Mark e me juntei a eles em breve. Enquanto isso, Ruby já havia transcrito os documentos e feito as cópias necessárias. Entreguei a Mark e Sadie uma cópia da conversa que tive com minha esposa. Dei a Ruby a papelada que meu pai havia fornecido e a instruí a fazer cópias adicionais para o advogado. Mark e Sadie eram amigos próximos, profundamente afetados pelo que eu estava passando. Sadie tinha crescido como vizinha de Mallory, e a verdade sobre as ações da minha esposa deixou os dois atordoados. Nós fizemos um brainstorming de maneiras de descobrir mais, e eu sugeri um plano.
Mark usaria meu carro da empresa para viagens de vendas, enquanto Sadie pegaria o carro de Mark, fingindo fazer treinamento cruzado pelos próximos meses. Enquanto isso, eu seguiria Mallory discretamente nas noites de quinta-feira para reunir evidências. Minhas suspeitas estavam crescendo, especialmente depois que Mallory sugeriu que eu tivesse um caso. Eu estava começando a acreditar que ela estava conspirando para fugir com Andrew Harper, e esse caso poderia justificar que ela pedisse o divórcio. Sadie concordou, e até sugeriu envolver a polícia para coletar evidências detalhadas. Ela tinha um contato que poderia ajudar. Mais tarde, Ruby nos atualizou sobre a saída de George Thompson do escritório do promotor público e sua mudança para a prática privada. Sadie me pediu para dar lembranças a George quando eu o visitasse. Nós elaboramos um plano para reunir mais informações, então fui me encontrar com George. Ele era um advogado conhecido por seu envolvimento no movimento pelos direitos das mulheres, desafiando importantes precedentes legais. Sua abordagem não convencional estava causando impacto na comunidade jurídica. Enquanto falávamos, as coisas começaram a fazer sentido. Meus problemas conjugais com Mallory começaram bem na época em que ela começou a trabalhar para Andrew Harper, o que também coincidiu com minha promoção e aumento de viagens a trabalho. Se eles realmente estavam tendo um caso toda quinta-feira, então eu estava cego para essa farsa por mais de 15 anos. Os presentes caros que Andrew dera a Mallory agora pareciam muito mais suspeitos. Quando cheguei, George estava pronto. Sadie o havia informado sobre tudo. Ele me deu os códigos de acesso à casa de Andrew Harper e me disse o código do alarme também. Ele até forneceu um número de telefone que me conectaria a uma equipe de profissionais que poderiam ajudar discretamente. George, tendo crescido em bairros difíceis, ainda tinha conexões para fazer as coisas silenciosamente. Os códigos de acesso que ele forneceu permaneceriam válidos até o fim da semana, quando Andrew seria lembrado de alterá-los. George também tinha bolado uma estratégia para processar Andrew por pensão alimentícia, desde o nascimento de Sophie. Isso poderia potencialmente levá-lo à falência sob a lei estadual. Ele sugeriu que eu transferisse temporariamente a autoridade parental de Sophie para meus pais, até que os procedimentos judiciais terminassem, para evitar quaisquer alegações de manipulação. Quando me ofereci para pagar George adiantado, ele recusou, dizendo que isso daria uma dica para Mallory. Em vez disso, ele pediu um cheque que pudesse ser descontado assim que os procedimentos legais começassem. Saí me sentindo segura de que George tinha meus melhores interesses no coração. Finalizei toda a papelada concedendo aos meus pais direitos parentais temporários sobre Sophie, começando na sexta-feira. Eles concordaram que era o melhor curso de ação depois que George e eu explicamos tudo. Mais tarde, Sadie chegou em seu Ford Taurus 2002. Como Mark estava em sua primeira viagem de vendas, ela deixou seu carro comigo e levou o de Mark para casa. Minha filha mais velha, Bolívia, me mandou uma mensagem dizendo que Mallory não voltaria para jantar, ela sairia direto com as amigas. Assim que Sadie chegou, trocamos de carro, e eu arrumei minha mala. Stanley, Sadie disse, a equipe está pronta. Só me diga para onde ir. Obrigado, respondi. George quer que eu ligue para ele, quando for a hora, para que ele possa servi-los pessoalmente. Não pude deixar de me perguntar sobre o rancor pessoal de George contra Andrew. Ele é todo sobre princípios, explicou Sadie. Andrew é conhecido por não cumprir suas promessas. Mais tarde naquela noite, vi Mallory e Andrew saírem de seus escritórios em carros separados, encontrando-se para jantar no Charlie's Bar and Grill. Depois, eles seguiram caminhos separados novamente. Eu segui Andrew para casa, me posicionando onde eu pudesse ver sua casa sem ser notada. Mallory chegou primeiro, usando o código de alarme para desabilitar o sistema e entrar. Momentos depois, Andrew chegou, e eles se cumprimentaram com um abraço apaixonado na porta. Parei de gravar, enquanto eles desapareciam para dentro. A equipe de George tinha conectado 6 cômodos na casa de Andrew com áudio e vídeo, cortesia do filho de um vizinho que estava cumprindo pena, mas ainda tinha conexões. Tudo foi transmitido ao vivo em uma página privada, fornecendo evidências irrefutáveis do caso deles. Por volta da meia-noite, minha filha Olivia ligou em desespero.
Mamãe não está em casa e não está atendendo o telefone, ela disse. Eu disse a ela para ligar para Andrew e insistir para que ele colocasse Mallory no telefone. Por que ele? Olivia perguntou confusa. Porque ele é seu companheiro de quinta noite há mais de 16 anos, eu revelei, enviando a ela um clipe do encontro de Mallory com a polícia mais cedo naquela noite. Olivia rapidamente percebeu a traição da mãe. Depois de enviar o clipe para Olivia, pedi que ela abrisse a porta da frente enquanto eu voltava para confrontar Mallory. Enquanto isso, George ligou para me informar que ele havia cumprido ordens de restrição contra Mallory e Andrew, impedindo-os de chegar perto de nós. Quando entrei na garagem, Olivia abriu a garagem para que eu pudesse estacionar o carro de Sadie lá dentro. Olivia, eu disse, lembra do Loctite que trocou as fechaduras? Era parte do plano, motivado pelos resultados do teste de DNA, que revelaram a conexão biológica de Sophie com Andrew Harper. Olivia estava visivelmente abalada, e eu a segurei perto até que ela recuperasse a compostura. Então nos retiramos para a cozinha para a privacidade, onde eu toquei para ela a gravação da conversa que Mallory e eu tivemos durante nossa viagem de volta de Memphis. Isso deu a ela uma compreensão, em primeira mão, do comportamento manipulador de sua mãe. Por que mamãe encorajaria você a trair? Olivia perguntou, com lágrimas nos olhos. Para desviar a atenção de suas próprias ações, caso elas fossem expostas, eu respondi. Ironicamente, sua sugestão levou a verdade vir à tona. Antes que pudéssemos continuar, houve uma batida na porta. Um policial estava lá, nos informando que eles tinham interceptado um táxi que levava a Mallory. Ela tinha sido avisada sobre violar a ordem de restrição e foi forçada a voltar. Naquela noite, Olivia e eu conversamos longamente. Ela ficou chocada ao saber que sua mãe estava tendo um caso por mais de 16 anos. Como não percebemos antes, ela perguntou, lutando para processar tudo. Expliquei que era fácil não perceber, dado quão ocupadas nossas vidas tinham sido. As crianças eram novas, eu viajava com frequência e confiava completamente em Mallory. Olivia assentiu, percebendo quão profundamente Mallory havia manipulado todos nós. Fiquei atordoado. Olivia apontou a parte mais dolorosa, que sua mãe Mallory tinha usado a confiança que todos nós depositamos nela para manter seu caso. Enquanto Olivia foi fazer café, notei os primeiros sinais do amanhecer espreitando pelas janelas. Naquele momento, recebi uma mensagem de Mallory, pedindo urgentemente para falar sobre algo relacionado à nossa filha mais velha, Olivia, antes que eu voltasse da minha viagem. Decidindo como responder, tranquilizei Olivia e então respondi à mensagem de Mallory. Recusei sua tentativa de manipulação, dizendo que ela poderia continuar seus planos com Andrew Harper, mas sem as crianças. Expliquei a Olivia que sua mãe havia sugerido que eu tivesse um caso, não para consertar nosso casamento, mas para usar isso contra mim no tribunal de divórcio. Mallory nunca esperou ser pega depois de todos esses anos. Eu podia ver o quão difícil era para Olivia ouvir a verdade. As pessoas geralmente acham difícil aceitar realidades dolorosas, mas eventualmente, elas chegam a um acordo com elas. Segurei minha filha enquanto ela chorava mais uma vez. Tínhamos acabado de acalmá-la quando meus outros filhos, Elliot e Sophie, acordaram. Liguei a TV da cozinha, com a intenção de assistir ao noticiário da manhã, e logo eles se juntaram a nós para o café da manhã. Todos ficaram surpresos ao me ver em casa. Então, para nosso choque, uma imagem de Mallory apareceu na tela. Meu filho aumentou o volume. Meu coração se partiu pelos meus filhos, enquanto eles ouviam a mãe deles e Andrew, rindo e zombando de mim, me chamando de tolo e sem noção. Minha esposa fez um comentário sarcástico sobre mim, o que fez os dois caírem na gargalhada. O repórter, no entanto, interrompeu, dizendo que eles provavelmente não estavam mais rindo depois que o plano deles de me arranjar uma acompanhante saiu pela culatra. A cena mudou para mostrar George Thompson processando Mallory e Andrew. O repórter deu detalhes e minha filha Sophie começou a chorar, correndo para sentar no meu colo. Foi então, de uma forma dura, que ela soube que Andrew, seu pai biológico, não era seu pai, mas o amante de longa data de sua mãe. Elliot resumiu bem, perguntando o que a atitude da mãe deles em relação a mim dizia sobre como ela se sentia em relação ao resto deles.
Depois que Sophie se acalmou, Olivia e eu explicamos o que tinha acontecido desde que Mallory e eu voltamos de Memphis. Arranjei para que eles fossem dispensados da escola na sexta e na segunda, dando-lhes tempo para processar tudo. Assim que estávamos prestes a começar a tomar café da manhã, Sophie interrompeu, exclamando que o chefe de polícia estava no noticiário. Aumentamos o volume novamente. O chefe anunciou publicamente que tanto Mallory Spencer quanto Andrew Harper, nosso promotor público, estavam sob investigação criminal. Uma equipe especial de fora do condado foi trazida para liderar o inquérito. Reflete sobre quão rápido ações privadas podem se tornar escândalos públicos, e como a sociedade tende a ser implacável quando pessoas como Mallory e Andrew são expostas. Depois do café da manhã, pedi para as crianças se sentarem à mesa. Mostrei a cada um deles uma cópia da carta que meu pai recebeu da partida. Então eu disse a Sophie, seus avós vão buscá-la para que você possa conhecer sua avó biológica. Ela está muito doente e pediu para vê-la. Há uma razão importante para o encontro, mas acho que é melhor que ela mesma explique. Acrescentei no que me diz respeito, você sempre será minha filha. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar aos seus avós. Então pedi para Olivia ajudar Sophie a fazer as malas para o fim de semana, enquanto eu ligava para meus pais. Assim que as meninas foram embora, Elliot se virou para mim e perguntou, como você está, pai? Estou lutando, admiti. Mas estou fazendo o meu melhor para manter a compostura. Lembre-se, filho, se você estiver nessa situação como pai, você tem que permanecer forte pelas pessoas que dependem de você. Com isso, liguei para meus pais para explicar o que estava acontecendo. Eles disseram que viriam assim que terminassem de arrumar as malas no carro. Eles ainda tinham cerca de 1 hora antes de precisarem sair para o voo. Naquele momento, algo mudou no meu relacionamento com Elliot, para melhor. Estávamos mais conectados do que nunca. Nós três assistimos Sophie, a filha que eu criei, sair com meus pais para conhecer sua avó biológica pela primeira vez. Rezei para que as coisas corressem bem e que Sophie ainda me visse como seu pai quando voltasse. Enquanto isso, no escritório do promotor público, a atmosfera estava tensa. Mallory tinha saído para comprar roupas novas depois de ter seu carro rebocado e os pneus trocados. Andrew estava ocupado, revisando o processo que George havia lhe servido. Embora eles não tivessem uma amostra direta de DNA, a conexão biológica com Sophie era inegável, e Andrew não podia refutá-la. A verdade sobre o relacionamento dele e o fato de Andrew ser o pai biológico de Sophie se tornou conhecimento comum. Estava se tornando um pesadelo político para ambos. Fraude sob a lei agora incluía a falha em revelar fatos importantes, e George usou isso para processar Mallory e Andrew em um processo civil. Estava claro que os dois estavam me enganando há anos. Embora vários advogados acreditassem que George e eu tínhamos um caso forte, ninguém estava disposto a se envolver, provavelmente por causa da reputação assustadora de George no tribunal. A exposição do comportamento deles no Facebook, incluindo o plano de arruinar minha vida, virou manchete, especialmente considerando minha posição na comunidade. Mallory, que frequentava uma loja de roupas próxima há anos, nunca imaginou ser confrontada ali. Uma mulher a acusou de ser louca, dizendo que ela deveria ter previsto as consequências de suas ações. A mulher estava se referindo às fotos comprometedoras de Mallory que surgiram no Facebook. Mais tarde, quando Mallory retornou à casa de Andrew, ela notou que a empresa estava encerrando uma chamada de serviço. Presumindo que eles achavam que ela era a dona da casa, eles sugeriram redefinir os códigos de segurança. Só mais tarde ela percebeu que não havia nenhuma verificação de assinatura eletrônica. Mallory ligou para Andrew, perguntando quem poderia estar tentando sabotar sua nova posição em Street Louis, e ela o contou o que havia descoberto. Ambos suspeitavam que isso era mais do que apenas eu me protegendo, provavelmente havia motivações políticas envolvidas. Enquanto Mallory fazia um café para si mesma, ela revisou a petição de divórcio que eu havia protocolado. Doeu-lhe perceber que suas próprias palavras me levaram a ficar desconfiado. Sua sugestão de que eu prejudicasse a vida de outras pessoas me deu as pistas de que eu precisava. Além disso,
A correspondência de DNA do Ancestry. Com esposa verdade sobre a ascendência de Sophie, ameaçando destruir nossa família muito antes de Sophie nascer. Ela percebeu que eu tinha orquestrado os eventos da noite anterior, revelando todas as verdades ocultas sobre sua vida. Enquanto ela tomava outro gole de café, a campainha tocou. Quando ela atendeu, encontrou o Sr. Harrison, o vizinho de quem Andrew não gostava. Sr. Harrison, ela cumprimentou, o que posso fazer por você? Entregando a ela um envelope legal, ele explicou, Stanley usou meu lugar como base para tudo ontem à noite. Eu o deixei de bom grado, depois que Andrew Harper conseguiu que meu filho fosse sentenciado à pena máxima. As informações neste envelope serão compartilhadas com o resto da sua família hoje também. Stanley me pediu para descobrir se você ainda está rindo dele. Mallory levou o envelope de volta para a cozinha e o abriu. Dentro havia fotos incriminatórias, imagens dela entrando na casa de Andrew com sua chave, cumprimentando-o na porta e se envolvendo em atividades íntimas, tudo capturado pela câmera. Também incluía filmagens do confronto dela com a polícia. O documento final era uma carta assinada por mim, revelando as potenciais consequências públicas que poderiam prejudicar severamente o futuro dela. Quando voltei de Memphis, dizia a carta, estava claro que você estava planejando nosso divórcio. Passei dias tentando entender o que fez sua afeição por mim se transformar em tamanha animosidade. Agora percebo que você me culpa pelo que vê como falhas em sua vida, especialmente durante o tempo em que tínhamos apenas 2 filhos. Você se sentia preso em nosso casamento, ansiando por seus dias despreocupados de solteiro. É por isso que você se voltou para outro homem, para reviver a liberdade que você já teve. Eu continuei, você permitiu que Andrew te afastasse da vida, que você desprezava por algumas horas a cada semana. Você permaneceu no casamento não porque me amava, mas porque Andrew não queria a responsabilidade de criar filhos, nem mesmo os seus. Você não podia deixar as crianças com um homem que você via como inútil, então você ficou, vivendo uma mentira por anos. Toda vez que você e Andrew evitavam as consequências de suas ações, seu ódio por mim crescia. O quanto vocês dois riram às minhas custas? Menosprezar-me fez Andrew amá-la mais? O que não posso perdoar, escrevi, é a mensagem que você e Andrew enviaram aos nossos filhos. Isso moldará suas vidas para sempre. Ainda não entendi completamente o quanto vocês dois se divertiram me manipulando e usando nossos filhos como peões em um tabuleiro de xadrez. Concluí, o repórter da Fox News resumiu perfeitamente, você ainda está rindo de Stanley Spencer? Eu assisti Olivia, Elliot e Sophie enquanto ouviam você zombar de mim na TV ao vivo, e isso partiu meu coração. Nosso filho Elliot disse melhor, se você me vê como lixo, o que isso diz sobre como você os vê? A carta terminava com, você garantiu que o relacionamento dos nossos filhos com você fosse inexistente. Mas pelo menos você e Andrew podem se divertir me rotulando de idiota, para sempre. As mãos de Mallory tremeram tão violentamente enquanto ela lia a carta que ela deixou cair os papéis. Ela estava consumida pela amargura, não demonstrando nenhum cuidado comigo, com nossos filhos ou com qualquer outra pessoa. Ela era egoísta e movida por seus próprios desejos. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu tinha um jeito de apontar as falhas das pessoas sem condená-las abertamente, e minhas palavras a atingiram duramente. Eu via suas ações pelo que eram, esforços para preservar seu próprio estilo de vida, não motivados pelo amor. Também percebi que Andrew provavelmente a pressionava para me deixar e deixar as crianças muito antes do nascimento de Sophie, mas seu novo emprego os forçou a apressar seus planos. Agora, Mallory não estava mais rindo. Ela sabia que eu tinha exposto as ações deles pelo que eram, e ela teria que enfrentar as consequências. Parecia uma declaração de guerra. Se Andrew Harper caísse, ele pretendia arrastar todos com ele. Mallory continuou lendo a petição de divórcio, e eu podia dizer que isso a estava destruindo. Um dos processos os acusava de fraude por esconder a verdadeira ascendência de Sophie. O potencial dano financeiro a deixou doente. Se eu ganhasse o caso, ela e Andrew enfrentariam devastação financeira. Mallory e Andrew me subestimaram severamente, presumindo que eu era o idiota que eles sempre acreditaram que eu era. O sábado virou um caos para mim e meus 2 filhos.
Desde o início da manhã, até umas 4 da tarde, os familiares continuaram aparecendo. Os pais de Mallory, seus 2 irmãos, uma irmã e seus cônjuges vieram todos para oferecer apoio. Cada um trouxe um de seus pratos favoritos, certificando-se de que tínhamos bastante para comer. Até meu irmão e minha irmã vieram de fora da cidade para nos ver apesar de tudo. Estávamos cercados de amor e cuidado. Cada visitante se esforçou para entender como Mallory pôde ter sua traição por tanto tempo. Todos concordaram que as evidências das mídias sociais eram claras, ela estava tentando me destruir, movida pelo ódio. Em um ponto, meu sogro e eu saímos para o deck dos fundos. Ele me encorajou a deixar de lado o que quer que estivesse me pesando, garantindo que manteria os outros longe até que eu me sentisse melhor. Ele ficou comigo até eu me acalmar, mencionando que planejava revisar seu testamento. Ele pretendia redistribuir a parte de Mallory para meus 3 filhos. Ele não conseguia perdoar Mallory pelo que ela havia se tornado. Mais tarde, recebi uma ligação do meu pai, me contando que Sophie havia se encontrado com a senhora Tate e que o encontro tinha corrido bem. A senhora Tate tinha sido gentil e compreensiva, ajudando Sophie a se abrir sobre seus sentimentos. O advogado obteve a amostra de sangue necessária e teve uma conversa particular com meu pai. Eles falaram sobre Andrew Harper e meu pai compartilhou o que sabíamos. Acontece que o pai biológico de Andrew estava cumprindo pena perpétua por um crime grave e a chegada de Sophie complicou sua herança. Tranquilizei meu pai dizendo que George Thompson havia tomado medidas legais para manter Andrew longe de nós. Aquele dia foi cheio de visitas de familiares de ambos os lados, todos oferecendo seu apoio. Meus pais estavam hospedados na propriedade da senhora Tate, onde Sophie estava passando o fim de semana. Eles gostaram da senhora Tate e mencionaram como ver Sophie trouxe um sorriso ao seu rosto depois de muito tempo. Minha mãe falou com a senhora Tate, que expressou gratidão por como estávamos lidando com tudo. A senhora Tate planejou deixar tudo em um fundo para Sophie, que eu administraria até ela completar 25 anos. Antes de encerrarmos a ligação, pedi aos meus pais que me mandassem uma mensagem quando estivessem a caminho de casa com Sophie, para que eu pudesse estar lá quando ela chegasse. Enviei uma mensagem para Sophie, dizendo que todos nós sentíamos sua falta e a amávamos. Finalmente, tivemos um momento para arrumar a casa antes que Mark e Sadie chegassem com meu carro. Pedi desculpas a Sadie por esquecer de devolvê-lo. Sadie mencionou que o chefe de polícia viu uma oportunidade de derrubar Andrew Harper e que ele e George estavam trabalhando juntos. George havia fornecido algumas evidências questionáveis para ajudar os investigadores. Mark disse que a atmosfera no escritório estava tensa e muitas pessoas estavam chateadas. Ele me disse que alguns funcionários sabiam da situação durante a maior parte da semana e estavam oferecendo apoio onde podiam. Reflete sobre como tinha sido uma montanha-russa emocional desde quinta-feira à noite. As crianças ainda estavam com dificuldades às vezes, então decidi que tiraria segunda-feira de folga também. Sadie perguntou se eu tinha notícias de Mallory, e eu respondi que não tinha desde quinta-feira à noite. Imaginei que ela e Andrew estavam ocupados seguindo em frente com suas vidas, tendo deixado claro como nos viam em público. No domingo de manhã cedo, minha filha mais nova ligou para perguntar se estava tudo bem para ela e seus avós voltarem tarde na segunda-feira. Eu concordei, desde que seus avós concordassem. Ela me agradeceu por insistir que ela fosse e explicou que a senhora Tate a ajudou a aceitar o fato de que não era culpa dela, o caso de sua mãe a trouxe ao mundo. Antes de desligar, ela me disse que me amava. Na segunda-feira à noite, Olivia, Elliot e eu ficamos parados enquanto meus pais estacionavam na garagem. Eles pareciam exaustos do fim de semana. Assim que minha mãe saiu do carro, ela correu para os meus braços. Foi um alívio ter minha filha mais nova de volta em casa. Meu pai abriu o porta-malas e trouxe a mala de Sophie, que Elliot levou para o quarto dela. Os 3 se sentaram na sala de estar para conversar, e Sophie compartilhou histórias sobre o encontro com sua nova avó. Enquanto isso, meus pais e eu nos retiramos para a cozinha. Preparei uma cafeteira fresca, enquanto eles compartilhavam seus pensamentos sobre a senhora Sylvia Tate.
Ela parecia em paz quando saímos, meu pai comentou. Foi como se conhecer Sophie tivesse lhe trazido algum encerramento, e ela estava pronta para o que viria. Minha mãe tirou um envelope tamanho ofício da bolsa e me entregou. O advogado da senhora Tate me deu isso, conforme suas instruções, ela disse. Abri o envelope e encontrei uma carta junto com um cheque de $50.000. A carta era breve e direta. A senhora Tate me agradeceu por honrar seu pedido e mencionou como ela tinha vivido mais do que o esperado desde nosso primeiro contato. Ela confirmou a conexão de DNA e me elogiou pela forma como criei Sophie. Ela me pediu para usar os fundos para ajudar minha família a superar os tempos difíceis que estávamos enfrentando e permanecer fiel aos meus valores. Deixei meus pais lerem a carta e refletimos sobre como poderíamos ter ajudado a realizar o último desejo de alguém. Durante o café, contei a eles tudo o que aconteceu enquanto eles estavam fora. Disse a eles que acreditava que o pior da tempestade emocional havia passado e que finalmente poderíamos começar a voltar ao normal. Começando no dia seguinte, o resto da semana correu relativamente bem, considerando tudo. Mallory tentou entrar em contato com cada um dos nossos filhos por telefone, mas eles rejeitaram suas tentativas de reconexão. Enquanto isso, a sede corporativa ficou satisfeita por eu finalmente ter me afastado do gerenciamento das reuniões de vendas, e eles começaram a procurar um novo gerente de vendas, algo que não faziam há mais de uma década. Enquanto eu estava sentado no meu escritório, revisando os números de vendas mensais, Ruby entrou, parecendo preocupada. Perguntei o que estava errado, e ela explicou que minha carta recente para Mallory tinha sido publicada online, na seção de opiniões de um jornal regional do Kansas. Rapidamente acessamos o site e encontramos a carta. Ruby leu em voz alta, e eu assenti, reconhecendo que eu tinha escrito durante um momento de angústia emocional. Eu me perguntei se eu tinha sido muito dura. Ruby balançou a cabeça. Não, Stanley, ela disse firmemente. A carta apenas expõe a realidade das ações de Mallory de forma direta. Qualquer um deles poderia ter terminado o caso e confessado, mas não o fez. Andrew aproveitou todos os benefícios sem arcar com nenhum dos custos. Nós conversamos sobre o quão raro é para as pessoas verem as consequências das ações de alguém de uma forma tão pública. Ruby, tendo passado por seu próprio divórcio, disse que a carta serviu como um lembrete da dor que as pessoas passam antes de encontrar a paz. Então ela apontou um comentário no site de uma feminista de longa data, destacando como as ações de Mallory e Andrew tinham atrasado o movimento por igualdade e empoderamento. Mais tarde naquela noite, Mallory e Andrew foram ao Charlie's Bar and Grill para jantar. Era uma sexta-feira movimentada, mas eles ficaram surpresos ao encontrar o lugar excepcionalmente vazio. Mesas vazias o cercavam. Quando perguntaram à garçonete por que estava tão quieto, ela explicou que havia pessoas esperando, mas elas se recusaram a se sentar perto delas. Provavelmente, a maioria tinha lido a carta que eu havia escrito para Mallory, agora publicada no site do jornal. Sentindo-se desconfortáveis, eles rapidamente pediram a conta e foram embora. Ao saírem do restaurante, Mallory avistou seus pais em uma mesa próxima, esperando pela refeição. Ela caminhou até eles para cumprimentá-los, com Andrew atrás. Seu pai, sem se virar para encará-la, disse friamente: Sr. Harper, sugiro que você pegue sua amante e vá embora para que minha esposa e eu possamos aproveitar nossa refeição em paz. Mallory saiu em lágrimas, finalmente entendendo que não havia como voltar atrás. Ela teria que viver com as consequências de suas ações e das de Andrew pelo resto de sua vida. De volta à casa de Andrew, eles checaram o site do jornal e viram a desaprovação esmagadora do público. Suas ações haviam encolhido significativamente seu círculo social. Em outra frente, eu estava sentado no banco do passageiro do meu carro, observando Sophie nos levar até Wichita, Kansas. Recebemos a notícia de que sua avó, Sylvia, havia falecido, e estávamos indo para o aeroporto para pegar o avião particular fornecido por seu espólio. Sophie ficou profundamente afetada, tendo se aproximado de sua avó por meio de seus frequentes telefonemas. Olivia e Elliot foram incrivelmente solidários, nos aproximando ainda mais.
Eles até começaram a me incentivar a começar a namorar novamente, mas eu estava hesitante, uma vez mordido, duas vezes tímido. Enquanto isso, Andrew e Mallory se mudaram para Street Louis. Andrew foi autorizado a começar seu novo emprego federal mais cedo, pois o condado estava ansioso para se livrar dele. Depois de pagar mais de $45.000 em despesas questionáveis, eles se mudaram para um pequeno apartamento de 2 quartos, enfrentando a realidade de uma potencial falência devido ao processo de fraude civil. De acordo com as leis de falência do Missouri, eles só tinham permissão para manter $10.000 cada em patrimônio líquido. Nosso divórcio foi finalizado de acordo com a lei estadual. Mallory foi obrigada a pagar pensão alimentícia para nossos filhos, enquanto eles ainda estavam na escola, e cobrir 50% de suas despesas de subsistência se eles escolhessem morar no campus. O julgamento civil por fraude estava marcado para começar em 2 semanas. Meus filhos ainda se recusavam a falar com a mãe, e o lado dela da família também se distanciou dela. Ela tinha aprendido da maneira mais difícil que as pessoas só toleram até certo ponto antes de irem embora para sempre. Sophie tinha sido forçada a comparecer a uma reunião obrigatória do Estado com seu pai biológico, Andrew. Não foi bem. Ela disse a ele, na frente dos representantes dos serviços de assistência à criança, que tanto ele quanto sua mãe estavam mortos para ela. Nós fomos ao funeral de sua avó, e depois do serviço, o advogado revelou a herança substancial deixada para Sophie. Sobrecarregados pela situação, Sophie e eu decidimos vender a casa de sua avó e a maior parte de seu conteúdo, ficando com apenas algumas joias e algumas fotos de família que Sophie queria. Quando voltamos para casa com o ano letivo terminando, comecei a me preparar para o primeiro dia do julgamento de fraude, marcado para quarta-feira. Enquanto eu organizava alguns papéis, Sophie entrou na sala. Ela perguntou se eu poderia marcar uma reunião com Andrew, Mallory, seus advogados e George na terça-feira. Ela queria que eles entendessem completamente o custo real de suas ações, uma ideia inspirada por sua avó, Sylvia. Liguei para George e marquei. Naquela terça-feira brilhante e ensolarada, todos nós nos sentamos na reunião. Sophie, firme, explicou que havia convocado a reunião para falar com Andrew, seu pai biológico. Ela entregou a ele um envelope lacrado contendo informações sobre a localização de seu próprio pai na prisão e seu pedido para que Andrew o visitasse. Sophie revelou os detalhes de sua concepção e revelou que sua avó biológica havia deixado para ela mais de $1 milhão em um fundo, administrado por mim até que ela completasse 25 anos. Essa herança teria sido de Andrew se a verdade não tivesse sido descoberta. Ela alertou Andrew e Mallory que as consequências legais poderiam aumentar se eles não considerassem a mediação antes de irem a julgamento. Quando saímos da reunião, me senti orgulhoso e humilde. Minha filha havia falado a verdade, e independentemente do que o futuro reservasse, eu sabia que havia recebido a verdadeira bênção.